Stanislas de Guaita foi um poeta, ocultista e fundador de uma escola esotérica francesa no século XIX. Ele nasceu em 6 de abril de 1861, em Tacquinpol, na França, e faleceu em 19 de dezembro de 1897, em Paris. Guaita teve um papel fundamental na renovação do interesse pelo ocultismo e na fundação de várias organizações esotéricas na França. Sua vida e obra ainda são estudadas hoje por aqueles interessados no esoterismo e na história da magia e do ocultismo ocidental. Stanislas de Guaita nasceu em uma família nobre com uma tradição de envolvimento nas ciências ocultas. Seu avô, Nicolas Philippe de Guaita, havia sido um estudioso do ocultismo, e Stanislas cresceu em um ambiente que estimulava o interesse pelas artes e pela magia. Ele estudou literatura e filosofia na Universidade de Estrasburgo, onde conheceu o poeta e escritor Geraldin Calci, mais conhecido pelo pseudônimo de Papus. Juntos, eles desenvolveram um interesse pela cabala e pelo ocultismo, e acabaram fundando a Ordem Cabalística da Rosa Cruz em 1888. A obra de Guaita inclui poesias e escritos sobre o ocultismo e a magia. Sua primeira coleção de poemas, A Serpente do Gênesis, foi publicada em 1887 e reflete suas crenças e conhecimentos esotéricos. O livro é dividido em 3 partes, A Serpente do Gênesis, O Templo de Satanás, e O Sacrifício. Os poemas abordam temas como a queda da humanidade, a busca pela redenção e a luta entre o bem e o mal. Em 1889, Guaita publicou uma segunda coleção de poemas, No Limiar do Mistério, que explorava temas como a morte, a imortalidade e a iniciação aos mistérios ocultos. Essa obra também incluía um ensaio sobre a cabala e a magia, intitulado Ensaio das Ciências Malditas. Além de suas obras poéticas, Guaita escreveu 2 importantes tratados sobre a cabala e a magia, A Chave da Magia Negra e O Templo de Satanás. Esses livros abordam os aspectos teóricos e práticos do ocultismo e se tornaram textos fundamentais para estudiosos do esoterismo ocidental. Em 1888, juntamente com Papus, Guaita fundou a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, uma organização esotérica que buscava estudar e praticar a cabala, a magia e a filosofia hermética. A ordem atraiu muitos membros influentes da sociedade francesa da época, incluindo escritores, artistas e políticos. A Ordem Cabalística da Rosa Cruz se organizava em graus de iniciação, cada um com seu próprio conjunto de ensinamentos e práticas. Os membros avançavam nos graus à medida que adquiriam conhecimento e experiência no estudo do ocultismo. A ordem também tinha uma forte ênfase na prática da caridade e no desenvolvimento moral e espiritual de seus membros. A Ordem Cabalística da Rosa Cruz teve um impacto significativo na cena esotérica francesa do final do século XIX e início do século XX, influenciando outras organizações e indivíduos interessados no ocultismo. Embora a ordem tenha passado por diversas mudanças e cisões ao longo dos anos, ela ainda existe hoje, e seus ensinamentos continuam a inspirar aqueles que buscam a sabedoria oculta e a transformação espiritual. Guaita e o escritor e ocultista Joseph Impélada, conhecido como o Sar, tiveram uma amizade inicialmente próxima, mas acabaram se desentendendo devido a divergências ideológicas e pessoais. Em 1891, Pélada deixou a Ordem Cabalística da Rosa Cruz e fundou sua própria organização esotérica, a Ordem da Rosa Cruz Católica e Estética do Templo e do Graal. Em 1889, após uma série de polêmicas e desentendimentos públicos, Guaita desafiou o Marquês de Merville para um duelo. Os dois se encontraram em um campo de duelo, mas foram interrompidos pela polícia antes que pudessem lutar. O incidente atraiu muita atenção da mídia e contribuiu para a reputação de Guaita como um ocultista excêntrico e controverso. Stanislas de Guaita morreu aos 36 anos, em 19 de dezembro de 1897, em Paris. Sua morte prematura levantou suspeitas e especulações, e alguns acreditavam que ele havia sido envenenado por seus inimigos no mundo do ocultismo. No entanto, a causa oficial de sua morte foi insuficiência cardíaca. Guaita possuía uma vasta biblioteca de livros sobre ocultismo, muitos deles raros e valiosos. Após sua morte, essa biblioteca foi dispersa, e alguns dos manuscritos mais raros e preciosos acabaram em coleções privadas ou instituições de pesquisa. Acredita-se que muitos desses livros e manuscritos ainda estejam por ser redescobertos. O legado de Stanislas de Guaita ainda ressoa hoje, mais de um século após sua morte.
Seus escritos e sua escola esotérica continuam a inspirar e influenciar os estudiosos e praticantes do ocultismo em todo o mundo, e seu nome é lembrado como um dos grandes pioneiros do esoterismo ocidental.